Bem, pessoal, como é que vocês estão? Tudo ótimo? Espero que estejam bem. A gente hoje vai iniciar a disciplina optativa, né, que vocês pediram para que eu pegasse. É a disciplina de variável complexa, né, introdução à variável complexa. Nessa disciplina nós vamos trabalhar muita coisa que eu vou detalhar aqui para vocês, né, mas principalmente envolvendo números complexos. E aí, nessa aula de hoje, eu quero mostrar o que é que nós vamos trabalhar, passar para vocês o livro-texto, deixa eu até aumentar aqui, é isso mesmo. Passar para vocês o principal livro-texto que nós vamos utilizar, tá bom? E falar do andamento da disciplina, porque como vocês já são meus alunos, né, teve um probleminha no semestre passado, e aí eu quero deixar algumas coisas claras para não acontecer o que aconteceu. Nem tanto na turma de vocês, mas em outras turmas. Tá? Aconteceram uns probleminhas e aí eu quero frisar bem essas coisas aqui para depois não dar problema de comunicação. Tá bom? Bem, o que é que nós vamos ver na disciplina de variável complexa? Inicialmente nós vamos ver aquela parte de números complexos toda do ensino médio, certo? Os números complexos, a representação vetorial de um número complexo, né, no plano de Argand-Gauss. Nós vamos falar da forma polar ou forma trigonométrica de um número complexo, as raízes de um número complexo, né, como calcular raízes e potências de um número complexo. E aí nós já vamos entrar na área de variável complexa. Vamos falar de alguns subconjuntos do plano complexo, definir funções dentro do plano complexo, né? E como a gente vai definir funções, nós vamos falar naturalmente de limite, derivada e integral, certo? Então, nesse primeiro tópico, que vai ser o conteúdo do nosso primeiro trabalho, aqui está errado, certo? É só o tópico 1. Nós vamos até limite e continuidade, tá bom? Eu acho que é o que vai dar para ver. Talvez a gente consiga adiantar alguma coisa, mas eu quero ir com calma, porque tem muita coisa nesse conteúdo que é um pouquinho complicado e requer paciência, calma, né? Para mastigar bem de mastigadinho. Então, melhor não ver tudo bem feito do que ver tudo e ficar mal entendido. Tá? E o conteúdo do segundo trabalho, que como padrão do semestre passado, nós vamos ter 2 trabalhos, né, para vocês enviarem, valendo 0 a 10. O primeiro trabalho vai ter como conteúdo esse tópico 1 completo, e o segundo trabalho vai ter como conteúdo o tópico 2, que são os números complexos dentro das funções. Né? A gente já vai começar no tópico 1 com função, limite e continuidade, e no 2 nós vamos falar de derivação, as equações de Cauchy-Riemann, né? As funções analíticas, funções multivalentes, curvas no plano complexo, e vamos falar de integração com funções complexas. Então tem mais coisa a se ver dentro de variável complexa, mas eu quero ver se eu vou até aqui, tá? Porque aqui já é muita coisa, vocês já ficam com uma base muito bem montada para se quiser se aprofundar no assunto, tá? E como eu disse, eu quero mastigar bem mastigadinho certas coisas para ficar bem entendido. Então, pretendo ir até a integração. Se eu conseguir, a gente vai um pouco mais além, tá? Mas se não, chegando até aqui, eu me dou por satisfeito. E como de costume, nós vamos ter os 2 trabalhos, como eu disse a vocês, certo? E as listas de exercícios que vão contabilizar como frequência, né? Para a gente colocar falta e presença. E o livro-texto, que nós vamos utilizar, eu já passei para alguns na disciplina de... Aqui. Que eu já passei para alguns na disciplina de cálculo, né? Que é funções de uma variável, é a apostila de funções de uma variável complexa do Sérgio Luizani. Ela é uma apostila aberta, tá? Você pode encontrar ela no site, se eu não me engano, da USP, mas eu vou disponibilizar ela, foi uma apostila que o professor Zani fez e disponibilizou. Eu vou colocar ela lá no Classroom para vocês baixarem. Não há nenhuma irregularidade em baixar ela. Ela é uma apostila aberta, qualquer um pode baixar e usufruir, certo, da apostila. Então, pela nossa programação, nós vamos até o ponto 13, certo, que é a integração. Vai ficar sem ser visto o teorema de Cauchy-Gaussat, né? Falar de primitivas, falar das fórmulas de Cauchy, funções harmônicas, série de potência, série de Laurent, singularidades e o teorema do resíduo. Então essas coisas aqui eu não vou pretender abordar porque já fica muito complexo, certo? E
fica muito extenso o conteúdo, mas vamos tentar ver se a gente consegue ir até pelo menos funções harmônicas, que aí a gente já fica com o conteúdo bem visto, tá? Mas se não, chegando até a integração, eu me dou por satisfeito. Beleza, então esse vai ser o livro-texto. Se você quiser estudar por outro material também pode, tá? Não, nada impede. Mas esse vai ser, em essência, o livro que nós vamos usar para ver esses conteúdos, ok? E aí, né, vou até abrir aqui, vou abrir a câmera para a gente falar sobre como vai se dar esse ensino remoto, como eu disse, aqueles recadinhos importantes para depois não haver confusão na hora de determinadas avaliações, tanto de frequência como de trabalho, beleza? Bem, gente, agora nós vamos falar sobre como vai se dar o andamento das atividades via ensino remoto, certo? Deixa eu só subir mais a cadeira aqui um pouquinho, pronto. É o seguinte, eu vou explicar como vai se dar o desenvolvimento das atividades para que não haja nenhuma dúvida com relação de como as coisas vão acontecer. Por que eu estou dizendo isso? No último semestre, e aí eu peço encarecidamente que você que está vendo esse vídeo passe para os colegas que não viram, tá? Para que essa mensagem fique bem clara. No final do semestre passado, ou seja, alguns dias atrás, né? Eu passei por algumas dificuldades com algumas turmas e com alguns alunos porque não tinham visto como a coisa se dava, certo? Como a coisa ia acontecer e acabaram que não tinham visto esse vídeo que eu sempre faço no começo da disciplina e quando terminou a disciplina foi que vieram atrás de mim para perguntar: Lucas, por que essas faltas? Lucas, por que essa nota? Como foi que foi feita a nota? Então é o seguinte, nesse vídeo eu estou explicando tudo como as coisas vão acontecer. Então, espalhe para os colegas, mande para eles, para que eles possam entender como a coisa vai se dar, ok? Primeiro ponto muito importante. As aulas elas vão se dar de duas formas, de maneira síncrona e de maneira assíncrona, certo? Como é a forma síncrona e assíncrona? Na forma síncrona, todo mundo está online dentro de um mesmo ambiente e eu estou apresentando alguma coisa ou vocês estão apresentando alguma coisa para mim, certo? Todo mundo está online ao mesmo tempo dentro do Google Meet, no caso, é a plataforma que o IF usa. E dentro dessa plataforma é onde a gente vai conversar, vai haver explicações, vai haver atividades, ok? Isso é a forma síncrona. E tem a forma assíncrona, que ela vai acontecer também de maneira bem corriqueira, que são atividades, são coisas que vocês vão fazer e que vocês não precisam estar online ao mesmo tempo que eu, ok? Por exemplo, o conteúdo, a explicação do conteúdo eu vou disponibilizar via YouTube. Eu vou gravar aulas, vou subir elas no YouTube e vocês vão assistir elas, certo? Vocês não precisam estar online ao mesmo tempo que eu. Por que eu quero fazer dessa forma? Porque você não fica preso a estar online comigo ao mesmo tempo. Porque eu sei que tem muita gente que não consegue assistir a aula online. Por N motivos, internet, trabalho, enfim. Então, por conta disso, ok? As aulas, a explanação, a explicação, a apresentação do conteúdo vai se dar por meio do YouTube, tá bom? É assim que vai funcionar a aula explicativa. Lucas, mas e se eu tiver dúvidas? É aí onde entra os momentos síncronos. Semanalmente eu vou marcar com vocês momentos síncronos para que a gente possa estar online, certo? Ao mesmo tempo. E nesses momentos síncronos a gente vai tirar as dúvidas, vamos conversar sobre a disciplina. Tirar a dúvida de tudo. Data de prova, data de envio de atividade e as dúvidas do conteúdo. Certo? Então nós vamos ter esses dois tipos de momentos. Nos momentos assíncronos, além das aulas do YouTube, nós vamos ter também, eu vou deixar atividades para que vocês possam fazer e essas atividades elas vão valer alguma coisa. Eu vou explicar isso mais à frente. Podem valer nota ou podem valer frequência, a chamada presença ou a falta, certo? Então, resumindo esse primeiro momento.
As aulas vão se dar de maneira síncrona, onde serão os momentos para tirar dúvida via Google Meet, e de maneira assíncrona, onde vai haver a apresentação do conteúdo, a resolução de exemplos, né, a explicação do conteúdo, e ele vai ficar disponível online para vocês assistirem no momento e na hora que vocês preferirem, né, no momento e na hora que vocês puderem, tá bom? Além disso, além das aulas no YouTube, vocês vão ter como momento assíncrono atividades para serem realizadas. Atividades essas que vão valer alguma coisa. Ou a frequência ou nota. Certo? Que eu vou detalhar posteriormente. Então é assim que vai se dar. Por exemplo, nós vamos ter 4 aulas por semana. Ok? Nessas 4 aulas eu vou disponibilizar um vídeo no YouTube, 1 ou 2, vai depender do andamento da disciplina, certo? 1 ou 2 vídeos no YouTube. Isso aí já vale por 2 aulas, ok? Como se fosse 2 aulas. A terceira, porque são 4 aulas por semana, então 2 vão ser correspondentes a vídeos no YouTube para vocês assistirem. A terceira aula será correspondente a um momento de dúvida que vai ter semanalmente, certo? E a quarta aula das 4 semanais vai ser uma aula que eu vou deixar livre para vocês resolverem essas atividades propostas, né? Que serão lista de exercícios, trabalhos, enfim, ok? Então, bastante atenção nisso. As aulas elas vão funcionar dessa maneira que eu acabei de explicar, ok? 2 aulas correspondem à explanação de conteúdo, ok? Terceira aula vai corresponder ao momento de dúvidas. E a quarta aula vai ser uma aula dedicada à resolução de exercícios. Seja lista, seja trabalho. Vai depender da semana, ok? Vai depender também de vocês. Que isso eu também quero focar bem no final desse vídeo. Bom, e como serão as avaliações? As avaliações serão 2 trabalhos limpo e seco. Certo? Onde eu vou colocar ele com no mínimo 15 dias de antecedência da data de entrega, no mínimo, né? Pretendo colocar, na maioria das vezes eu consegui fazer isso no semestre passado, conseguindo colocar a aula, o trabalho 1 mês antes da data de entrega, certo? Para que vocês possam se organizar e ter tempo de fazer, tá bom? Vão ser 2 trabalhos, certo? De 0 a 10. E com eles eu vou fazer a média, certo? Vou colocar lá, dividir por 2, somar, dividir por 2, vai dar a média, ok? Como se dará a correção desses trabalhos? Como se darão esses trabalhos? Né? Vocês vão ter esse prazo que eu falei, geralmente de 15 dias, talvez um pouco mais, para me enviar via Google Classroom. Prestem bastante atenção. Me enviar via Google Classroom. Não receberei trabalho por e-mail, não receberei trabalho por WhatsApp, certo? Por e-mail eu posso até abrir uma exceção, numa excepcionalidade, sei lá, Lucas, o Google deu problema, não estou conseguindo mandar por lá, tá dando pau aqui, não consigo mandar de jeito nenhum. Então aí você manda por e-mail, mas por WhatsApp de jeito nenhum, senão aí fica tudo bagunçado, eu não consigo manter o controle de quem está mandando, quem não está. Aí eu esqueço de botar sua nota, aí depois você vem falar comigo quando o sistema já está fechado. Não tem condições, certo? Então, exclusivamente Google Classroom. Excepcionalmente, por alguma razão bem justificada, por e-mail. Ok? Então, é assim que se dará os envios dos trabalhos e das listas de exercícios. Ok? Como eu disse, serão 2 trabalhos valendo de 0 a 10. Em média, 5 questões. Certo? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. E essas 5 questões eu vou fazer uma correção minuciosa, tá? Minuciosa em que sentido? Cada detalhezinho que você errar, eu vou descontar alguma pontuação, certo? Quem já estudou comigo sabe que no ensino presencial, numa avaliação, num trabalho, eu sempre dou uma amenizada na correção. Por exemplo, o aluno está fazendo a conta todinha, chegou no final, 2 mais 3 é 5, certo? O menino, por algum acaso, se equivocou, pensou que era 1 vezes, botou 6. 2 vezes 3, 6. No ensino presencial, isso é o relevo, eu dou a pontuação completa da questão.
No ensino à distância, não. E por quê? Como eu disse, vocês vão ter um prazo de pelo menos 15 dias para me enviar esse trabalho. Prazo largo, né? Vocês vão poder se juntar com os colegas para resolver. E aqui eu vou entrar bem nessa seara daqui a pouco, tá? Essa questão de se juntar com os colegas para resolver. Que eu quero detalhar isso bem detalhado. Vocês vão se juntar com os colegas para resolver. E vocês vão poder pesquisar pela internet, pelos livros. Então você tem ferramentas que numa avaliação presencial você não teria. Né? Numa avaliação presencial, você sozinho, né? Sem pesquisa, no prazo de 1h30 para resolver as mesmas 5 questões. Então, como vocês têm mais ferramentas, o critério de avaliação tem que ser mais rígido. Eu considero que isso seja justo, ok? Então, a correção se dará de maneira minuciosa. Então, é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Zelo, cuidado, prestar bem atenção, fazer um trabalho bem feito, bem escrito e bem organizado para enviar, tá? Quero pedir também algumas coisas. Eu vou colocar aí na sala, no Classroom, né, para vocês verem vídeos onde um vídeo que ensina você a escanear material por meio do celular, sem precisar necessariamente de um scanner, de uma impressora. Alguns cuidados que eu quero chamar a atenção, que dificultam na hora da correção. Não mandem imagens. As imagens muitas vezes são ruins de ler. Eu dou preferência a PDF, certo? Mandem PDF, esses aplicativos permitem fazer isso. Mandem PDF e mandem, não mandem arquivos escritos a lápis, por favor. Porque quando você escaneia, fica praticamente apagado, não dá para ler nada. Então, assim, eu fui flexível semestre passado, mas esse semestre eu vou ser mais rigoroso. Eu só recebo arquivos em PDF, não mande em outro formato que eu não recebo. E só recebo se o arquivo estiver legível. Se não estiver legível, eu também não recebo. Se estiver dentro do prazo, eu vou pedir para reenviar. Se não tiver, perdeu. Então, prestem bastante atenção na hora de enviar, porque eu não vou ficar aqui me matando, tentando entender o que é que está escrito num negócio extremamente apagado. Quando uma pessoa não teve o menor cuidado para estar enviando as coisas, certo? Então, em PDF, e não faça de lápis. Você pode até fazer de lápis, né? Que para caso você errar e tal. Mas passe a limpo para escanear. Porque senão eu não vou receber, porque vai ficar difícil a leitura, certo? Se estiver ilegível e não estiver em PDF, eu não vou receber, tá? Porque eu tive muito trabalho, eu demorei demais para corrigir trabalho, porque muitos estavam ilegíveis, tá bom? Então, esse é o critério, beleza? Outro ponto importante que eu quero focar bem aqui. Se você me enviar os trabalhos e não me enviar as listas de frequência, você pode tirar 2,10. Você reprovará por falta, tá? Porque eu não tenho como aferir frequência, eu não tenho como dar presença ou falta por quem está online, tá? Porque muita gente não tem acesso à internet, não pode estar online no momento da aula. É por isso que eu sempre disponibilizo as coisas gravadas, ok? Então, a única forma que eu tenho de aferir a frequência é a atividade. Ah, Lucas, mas eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo aprender o assunto. Marca um momento, um horário que você tiver. A gente marca um momento, nem que seja fora do horário de aula, com você e mais alguém que esteja com essa dúvida. E eu ajudo vocês na resolução das atividades. Agora, você não mandar nada e alegar dúvida, sinto muito. Eu vou lançar as faltas, certo? Porque quem assiste minhas aulas sabe que muitas vezes eu resolvo as questões. Não as dos trabalhos, as das listas. As questões das listas são resolvidas. E essas aulas ficam gravadas e disponíveis para vocês assistirem. Então, você não mandar, me desculpe, não vejo outra justificativa que não seja desleixo. Tá?
falta de tempo e tal, não justifica, porque eu também sempre coloco as atividades com prazo longo, no mínimo 15 dias, muitas vezes mais. No dia que eu começo o assunto, eu já disponibilizo pelo menos a lista. Eu posso não disponibilizar o trabalho, mas a lista eu já coloco. Então é o seguinte, a lista de frequência deve ser enviada. Se ficou faltando 2, 3 questões, não tem problema, mande. Mande, que o que você mandar vai ser bem aceito, ok? Detalhe para correção. A lista de exercícios, eu não vou olhar questão por questão se está certo ou está errado. Até porque senão eu vou levar muito tempo para corrigir, tá certo? E o intuito da lista não é esse. O intuito da lista é verificar se você está praticando, se você está fazendo, se você está treinando, se você está estudando. Isso vai te dar a frequência. E para você estar estudando, você pode errar, você pode acertar. Eu vou só ver se você fez a questão e se você fez, sei lá, eu boto lá uma questão de matrizes e alguém coloca a tabuada do 10. Certo? Esse tipo de coisa eu vou desconsiderar, eu vou analisar se não está sendo feito isso. Mas se eu ver que você está resolvendo a questão de uma forma que tem a ver com o conteúdo, eu já vou dar a sua presença, certo? Lucas, ficou faltando 2, 3 questões. E aí, como é que a gente faz? Eu vou dar a presença proporcional que você fez. Se são 20 aulas, 10 questões, cada questão é como se cada questão valesse por 2 aulas. Ok? Deixa eu só desligar aqui. Dessa forma, ok? É como se cada questão valesse por 2 aulas. Dessa forma, se você deixa 2 questões sem fazer, teoricamente você leva 4 faltas. Mas aí vale ressaltar, essa questão da presença, ela é uma coisa altamente flexível. Em que sentido? Você passou por nota, está lá com 25 faltas. A gente tem como ajeitar essas faltas, certo? Eu tenho como você me reenvia a lista, a gente tenta ver alguma forma para compensar essas 5 faltas que estão em excesso, para que você possa ser aprovado, tá bom? Agora, o que eu não vou aceitar é simplesmente não mandar a lista, não dar notícia, não dizer nada e depois que está lá reprovado por falta, vir me procurar e pedir para ajeitar as faltas. Isso não é aceitável. Por que eu digo que não é aceitável? Porque muita gente, mesmo sem poder, se esforçou para poder enviar a lista, tá? Então, Lucas, eu fiz uma questão, mande. Eu fiz a lista toda, mande. O que você mandar será bem aproveitado. E se você estiver com dúvida, não puder estar online no momento da aula, a gente marca um tempo. Não tinha um horário de atendimento quando tinha um ensino presencial? Então a gente pode marcar um horário de atendimento aqui também para esclarecer essas dúvidas, para conversar. Agora o que eu não vou aceitar é simplesmente não dar notícia e aparecer só quando a reprovação veio. Não, isso não será aceitável. Então eu peço encarecidamente que evitem esse tipo de situação, porque é chata para vocês e chata para mim, certo? Então, o envio da lista de frequência vale o mesmo critério do trabalho. Mandem de maneira legível e em PDF, de outra forma não será aceito, porque fica difícil para mim estar perdendo tempo procurando, tentando entender o que foi que você enviou, tá bom? Então, e mais uma vez, como eu também costumo dizer, esses prazos são extremamente flexíveis. Principalmente se tratando dos trabalhos e atividades na primeira etapa, né? No meio do semestre. Eu posso adiar envio caso não dê tempo. Eu posso adiar envio de lista, de trabalho. Certo? Final de semestre fica mais complicado, mas quem estudou comigo sabe que mesmo assim eu ainda sou flexível. Eu adio 2, 3 dias. Certo? Essa questão do prazo é extremamente flexível. Agora você não pode simplesmente não mandar nada, não dar notícias e depois, quando eu lanço o 0, lanço as faltas, professor, o que houve? O que houve foi que você não me enviou o que eu solicitei, certo? Então eu peço que evitem esse tipo de situação. Mandem dentro do prazo, mandem direitinho. Se tiver com dúvida, nos procure, que eu vou tentar fazer o que tiver ao meu alcance para ajudar vocês. Agora eu não vou aceitar determinadas situações que aconteceram no semestre passado, como eu não aceitei. E eu já estou explicando de maneira antecipada para, se depois alguém vier falar, eu já avisei no primeiro dia de aula, certo? Então evitem esse tipo de situação.
tá bom? Como eu disse, eu sou flexível com prazo. Suas faltas passam um pouquinho, eu dou um jeito, tá? Agora, evitem determinadas situações que é chata para todo mundo, tá bom? E aqui eu quero focar, para finalizar esse vídeo, no ponto mais importante de tudo isso. É uma coisa que o ensino remoto vai impor a vocês, que o ensino presencial meio que não impunha, não fazia essa imposição na medida certa, que é a questão do estudo. No ensino remoto, vocês ou estudam ou vão reprovar, infelizmente, certo? Então vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que se esforçar, vocês vão ter que sentar o bumbum na cadeira em casa e assistir uma videoaula, ler um livro, ver uma resolução do exercício para entender como funciona. Eu vou estar aqui para tirar as dúvidas, para apresentar conteúdo, mas se você não buscar, se você não procurar ler, se você não procurar ver questões resolvidas, se você não assistir videoaula, meu querido, infelizmente não vai ter muita saída para você. Você vai ter que estudar. No ensino presencial, isso não acontecia tanto porque se tinha as aulas presenciais de maneira mais intensa, tinha aquele contato mais próximo com o aluno. Aí o aluno usava a aula como muleta. Mas mesmo assim, o aluno que fazia isso, ele reprovava. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Estudem, procurem entender o conteúdo, resolvam questões, nos procure, tá? Eu entendo demais as dificuldades de vocês. Tá com 10 anos mais ou menos que eu saí da universidade. E na época que eu fazia a universidade, eu não tinha acesso fácil à internet. Logo no começo do meu curso eu não tinha nem computador em casa. Então assim, eu entendo que muitos de vocês passam por dificuldades. Entendo mesmo. Mas eu também percebo quando há esforço e quando não há. Quando eu vejo que o aluno se esforça, que o aluno busca de alguma forma, eu vou tentar ajudar, certo? Como eu disse, prorrogando um prazo de uma atividade, tirando 2, 3 faltas que passou ali para ele não reprovar por falta, marca um horário fora do horário de aula para tirar dúvida, certo? Todas as formas possíveis. Às vezes como aconteceu, por exemplo, numa disciplina desse semestre que terminou, eu tirei uma das listas de exercícios porque ia ficar muita lista e não ia dar tempo. Aí a turma falou comigo, eu vi que era muita coisa, eu tirei uma das listas. Eu disse, realmente vai ficar apertado, é muita coisa, vocês têm outras disciplinas, que eu também entendo isso. E aí eu tirei, né, essa lista que ia tomar muito tempo deles. Então, eu ajudo vocês da forma que eu puder. Agora, como eu costumo dizer, eu preciso de uma contrapartida. Eu preciso de colaboração da parte de vocês. E se isso não acontecer, tá? Infelizmente eu não tenho muito o que fazer, porque passar por passar eu não vou fazer, tá? Eu também não quero que o ensino remoto seja mais um peso para vocês diante da situação que a gente está vivendo, tá? Mas eu preciso exigir um mínimo de dedicação. Venhamos e convenhamos. Alguns me dizem que tem professor que passa lista toda semana, 6, 8, 10 questões por semana para entregar na semana seguinte. Eu passo 3, 4 listas no semestre inteiro, com prazo longo para entregar. Se você deixa para a última hora, se você esquece de fazer, aí o problema não é meu. Me desculpe, tá? Mas eu já dou um prazo longo, eu já passo poucas atividades para que vocês possam ter tempo de viver a vida de vocês e ter um prazo para entregar. É como eu digo à turma, se organizem, resolva 2 questões por semana, 3, 4. Não precisa fazer a lista toda. Agora, se você deixa para a última semana de envio a lista de cálculo, a lista de fundamentos, a lista de geometria, a lista de EDO, aí me desculpa, eu não posso ser responsabilizado, eu não posso ser culpado por falta de organização sua. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar no final é: o ensino remoto vai exigir que vocês estudem e se organizem. Estudem e se organizem, tá?
tenha zelo, tenha dedicação na hora de fazer uma atividade, envie bem feito para que o professor possa ler direitinho, certo? Que isso eu vejo tudo isso e eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. Agora, como eu disse, quando eu perceber desleixo, quando eu perceber descaso, quando eu perceber que não se está nem aí, infelizmente eu não vou ter muito o que fazer. Não quero ser chato, não quero ser um peso, mas eu quero que vocês entendam que eu anotar com a minha canetinha lá, fulano está aprovado, isso tem um peso. Isso tem o peso de dizer que você está apto, você compreendeu aquele conteúdo, você participou bem. E é injusto eu fazer isso com determinados alunos que passaram o semestre inteiro empurrando com a barriga e ser aprovado ao passo que o aluno que se dedicou, se esforçou, lutou muitas vezes contra situações desfavoráveis para entregar as coisas e passar também. Eu não posso fazer isso, é injustiça, certo? É injustiça. Então, eu sou flexível, eu tento fazer do jeito que eu posso, como eu já disse a vocês. Mas eu preciso, no mínimo, de uma contrapartida. E contrapartida que eu exijo é dedicação, mostrar esforço e ética, que é um ponto que eu ia esquecendo. Não vou aceitar trabalhos copiados. Se eu perceber que teve cópia, certo? Eu vou anular o trabalho. Então eu peço encarecidamente que não copiem uns dos outros. Se eu perceber isso, o trabalho será anulado. Tá bom? Então evitem esse tipo de situação, porque, como eu disse, fica chato para vocês e chato para mim. Tá bom? Façam o que vocês sabem, se esforcem, se dediquem e eu garanto a vocês, não vai vir uma coisa diferente da aprovação. Agora, se o resultado for diferente, né, se a dedicação for diferente, não vai vir um resultado diferente da reprovação. Infelizmente, tá bom? E reforço, eu estou aqui para ajudar vocês da forma que eu puder. Me procure, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail, vocês estão no Classroom comigo. Se tiver alguma dificuldade, pode me procurar que o que estiver ao meu alcance será feito. Tá bom? Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Certo? Espero que tenha ficado clara a mensagem. Sejam bem-vindos a mais um novo semestre. E vamos batalhar. A vida é luta. Vamos lutar, vamos trabalhar, vamos se dedicar. E eu garanto a vocês que o resultado será satisfatório se houver dedicação. Tá bom, gente? Acho que era essa a mensagem. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários. Qualquer dúvida, me procura, tá? Pelos meios que eu já falei. Que eu estou à disposição para ajudar da forma que eu puder. Tá bom? Abraço, gente. Tchau, tchau. E até a próxima aula.